uma jornada de 1000 milhas. Demorou vários meses até que tudo estivesse pronto na primeira academia de servos estabelecida. Construir a instalação tinha sido fácil. Ainz cuidou disso sozinho através da mesma magia que ele tinha usado para levantar a arena em carne. Yuri Alpha trabalhou incansavelmente com a ajuda de Pestônia e Nigredo para encontrar aqueles da população órfã interessados na carreira de serviço que também tinham temperamento e natureza adequados para isso. Yuri Alpha esfregou a testa com o polegar e o indicador. Isso é mais difícil do que eu esperava, Sebas. Ela disse com a voz cansada enquanto olhava para a lista de candidatos. Sebas olhou para trás mais uma vez, a porta estava firmemente fechada. Era a única maneira de ela relaxar o suficiente para mostrar sua frustração a ele. O que você esperava? Para humanos, trabalho estável, seguro e bem pago sempre foi escasso. Agora, aqui diante de pessoas que sob o antigo sistema seriam mendigos, criminosos ou forragem, está uma chance de educação e emprego seguro que pode durar a vida inteira. Você achou que seria ignorado? Ele perguntou retoricamente. Não, mas muitos simplesmente não são qualificados. Uma coisa era treinar uma empregada. Tuari trabalhou duro para chegar onde está hoje, mas uma escola inteira de mordomos e empregadas, muito menos uma rede de todo o império? Yuri balançou a cabeça. Se alguém além de Lord Ainz tivesse comandado isso, eu pensaria que seria uma tarefa impossível separar o joio do trigo aqui. Você está focada na coisa errada, Yuri Alpha. Sebas disse pacientemente. O que você quer dizer? Ela perguntou esperançosa, erguendo os olhos da mesa depois que ele falou. Em vez de dizer não pode ser feito, você pergunta em vez disso, o que é necessário para fazer isso? Então solicita as ferramentas que você precisa. Lembra quando os homens lagarto derrotaram Cocytus? A questão foi um teste para ele, para que ele aprendesse a investigar mais, para descobrir mais do que ele precisava e solicitar de acordo. A derrota lá foi a mãe de 1000 vitórias, e ele não foi derrotado desde então. Yuri Alpha, o que você precisa para ter sucesso? Sebas perguntou com paciência lenta e fácil. Yuri Alpha pensou brevemente, batendo os dedos na mesa, ela desviou o olhar pensativa. Preciso de uma maneira de determinar quem é mais sério sobre uma vida de serviço, em comparação com aqueles que só procuram um trabalho seguro e fácil. Você já tem isso, Sebas ressaltou. Eu tenho? Ela perguntou, seu rosto não demonstrando surpresa, permanecendo firmemente neutra. Sua voz, no entanto, revelava dúvida, pelo menos. Você tem. Eu sei que todo orfanato tem programas de voluntariado para crianças para ajudar a equipe. Tais candidatos que desempenharam essas funções já demonstram motivação para melhorar a vida dos outros. Ele disse confiantemente, eles demonstram sua natureza de bons servos por suas ações. Preciso determinar quem tem a natureza organizada e a inteligência necessárias para a administração doméstica. Ela acrescentou pensativamente, gesticulando para a pilha de candidatos. Peça recomendações de professores. Todos os órfãos frequentam as aulas. Quem melhor que seus professores para dizer quem é organizado e capaz nas formas que você exige? Sebas apontou bruscamente. Mais alguma coisa? Ele sondou com uma sobrancelha levantada. E todas as qualidades exigidas dos servos nesses campos? Descrição, calma sob pressão, capacidade de aprender novas habilidades, e assim por diante? Ela perguntou a ele com uma pequena carranca. Pedimos que eles avaliem a si mesmos e seus pares. Os seres supremos faziam esse tipo de avaliação o tempo todo. Lembro-me de meu criador falando sobre isso uma vez com Lord Peroroncino e Lord Momonga. Se essa ferramenta funcionou para eles, certamente funcionará aqui. Então, se fizermos com que eles avaliem a si mesmos e uns aos outros em todas as habilidades e traços de caráter relevantes, vocês devem sair com uma lista viável de candidatos para os primeiros 100 alunos. Lembre-se de que este é um investimento geracional. Os primeiros graduados se tornarão a equipe de educadores com o tempo. O currículo ensinado nas escolas órfãs pode ser ajustado para procurar e cultivar as qualidades certas ao longo do tempo. Começar isso é a parte mais difícil, mas você tem as ferramentas para ter sucesso. Sebas disse com confiança enfática e um olhar firme. Você não é o mordomo-chefe de Nazarick à toa. Ela disse com grande alívio, tudo bem, vou começar a dar esses passos imediatamente. Obrigada por vir me ouvir.
Yuri Alfa disse apreciativamente enquanto escrevia o que Sebas sugeriu. Jorin andava pelas ruas de Irrantel como sempre fazia em seu dia de folga, seu bolso cheio de moedas brilhantes e tilintantes, seu ânimo alto enquanto saía de sua pequena, mas confortável casa, um brilho em seus olhos castanhos, tudo estava bem com seu mundo. Ele saltava bastante enquanto caminhava para sua taverna favorita. Ser um guarda humano em Irrantel era um bom trabalho, pagava bem, o risco era baixo, o tempo livre era abundante. O sol brilhava no alto enquanto ele caminhava pelas ruas limpas e movimentadas da maior cidade do mundo, ou assim ele pensava. Ele passou por um enorme cavaleiro da morte e acenou para ele por hábito educado, mas ele o ignorou. Eles ignoravam qualquer coisa que não fosse uma ameaça, parando apenas para bloquear o trânsito de transeuntes nas faixas de segurança ou para indicar uma direção para um turista que conseguisse reunir coragem para falar com um. Jorin acenou para um anão enquanto se aproximava de seu destino, que estava sentado bebendo em um dos cafés ao ar livre que povoavam este distrito. Ele acenou de volta. Diferente do Cavaleiro da Morte, a primeira indicação de que algo era único quando ele entrou na taverna foi que um pregoeiro estava no lugar de um bardo e uma multidão estava perto do quadro de avisos. Um feriado a ser declarado, licença remunerada garantida com um bônus do Rei Feiticeiro para todos os servidores públicos. A pregoeira, uma mulher esbelta com uma voz que chamava atenção para ela como os sinos faziam para os templos quando convocavam os devotos para adorar. O sorriso já grande de Jorin ficou ainda maior. Qual é a ocasião? Ele gritou a pergunta ansiosamente enquanto se empurrava entre as pessoas da multidão para chegar à frente. Para promover o bem-estar dos jovens do Império e garantir seu futuro, várias academias de serviço estão sendo fundadas. Essas academias treinarão mordomos, empregadas domésticas e as legiões de especialistas necessárias para atender adequadamente os principais líderes do Império Feiticeiro, para comemorar a abertura de cada instalação. Durante as visitas de inspeção do Rei Feiticeiro, Momon e Nabi da Escuridão enfrentarão todos os desafiantes em exibições de arena. O feriado é para permitir o comparecimento máximo. Ela disse com um sorriso contagiantemente entusiasmado que se espalhou por seu rosto. Suas bochechas rosadas brilharam e eles não puderam deixar de sentir a mesma felicidade genuína que ela sentia. Jorin se juntou aos aplausos e foi verificar os detalhes da programação no folheto que ela apontou depois de dar as notícias. Enquanto ele lia os detalhes quando conseguiu chegar perto, apenas um pensamento veio à mente: eu não perderia isso por nada no mundo. No dia seguinte, ele fez seu pedido de férias. Restize. O ator de Pandora olhou no espelho que ele mantinha em seus aposentos da sala do tesouro. Ele fez um pequeno ajuste na maneira como sua capa caía atrás dele. Das Isgut, só HB das Gern. Ele disse decisivamente. O que é? Nabi perguntou enquanto entrava em seu quarto sem bater. Ele revirou os olhos. Você não entenderia, Mein Fraulein, um verdadeiro ator. Sua voz se elevou e ele fez uma pose dramática com um dedo esticado no ar. Está sempre ciente da perfeição de sua imagem. Ela bufou. O que importa? Para os Supremos eu não poderia concordar mais. Ela andou até onde ele estava e cruzou os braços na frente de si. Mas nós vamos antes de mosquitos, canalhas e não entidades. O que os gêmeos chamam de pedras falantes. Quem se importa com o que eles têm a dizer ou o que pensam? Eles deveriam ser gratos por serem bons o suficiente para valer a pena matar. O ator de Pandora tirou o capacete Momon que ele usava, revelando o rosto profundamente bronzeado por baixo para que ela pudesse ler sua expressão séria. Seus olhos encontraram os dela e ele respondeu com uma voz profundamente séria: Você diz que meu pai possui apenas lixo? Ela encontrou o olhar dele com um olhar frio. Um verme de bolsa é um verme de bolsa. Não importa quem o possua. Tenho certeza de que Lord Ain sabe melhor, mas o valor deles para ele eu nunca entendi. Você deveria. Ele disse dramaticamente e apontou um dedo para ela. Você tem saído com tanta frequência quanto eu ou mais. Você viu que há aqueles que são capazes de devoção quase igual à nossa, e quanto a Neia, ela serviu como um canal para o poder do Pai e quase se destruiu para torná-lo conhecido como o Deus que ele é para todo o mundo, fraca ou não, ela não serviu lealmente? Embora sua voz tenha começado com um tom dramático para combinar com seu gesto, ele fechou com uma pergunta retórica suavemente feita. Uma exceção que comprova a regra.
Quando a conheci, ela estava exterminando insetos merecedores com zelo. Se todos os humanos tivessem feito o mesmo, eu poderia acreditar seu valor. Como é, um grão de ouro se destaca na sujeira precisamente porque é tão raro. Nabi disse sem rodeios: sua irmã, como você começou a chamá-la, não é a norma é a sujeira. Ela disse com convicção. Ela e outras como ela não são ouro, mas flores em um jardim. Ele disse confiantemente. O que? Ela perguntou, desconfiada. O mundo além é como um jardim. Sim, há muita sujeira lá, é como você diz, mas a sujeira é necessária para que as flores criem raízes e cresçam, para que possam agradar ao Supremo como é apropriado. Talvez a sujeira seja meramente pisoteada sob os pés do Pai, mas ela fornece os meios pelos quais as flores que mais o agradam podem florescer. No entanto, mesmo a sujeira abaixo de todos nós deve receber o devido tratamento. Nabi bufou desdenhosamente de novo e apenas o encarou, sem se convencer. Não era a disputa mais antiga deles, tendo começado somente depois que o ator de Pandora retornou do último cerco de Prat. No entanto, foi uma das poucas que eles nunca realmente resolveram. O ator de Pandora suspirou, também dramaticamente, e colocou seu capacete de volta, o que o traz até mim, afinal. Não devemos chegar a Restize por horas. Há um pedido da guardiã exterior de Restize para que compareçamos a um baile antes de nossas aparições públicas na arena. Narberal Gama disse com evidente aborrecimento em sua voz: os planários querem uma chance de compartilhar seus guinchos e grunhidos conosco, então se gabar do lixo em suas mesas antes de fazermos o trabalho de verdade. Entendo, observou o ator de Pandora, vamos nos lembrar das instruções do Pai, seja educado, mesmo que tenha que atuar, eles podem ser pequenos, fracos e frágeis, mas ele encontrou valor em seus serviços a ele. Além disso, ele encontrou alguns dignos entre eles, merecedores de elevação. Claro, Lord Momon. Ela respondeu com um sorriso malicioso no rosto. O ator de Pandora revirou os olhos por trás do capacete. Minha companheira doppelganger nunca entenderá verdadeiramente o poder e o prazer de uma grande performance? Ele se perguntou, então disse enquanto apontava dramaticamente para sua porta: então devemos ir. Para conquistar corações e mentes para a glória eterna do Pai. Claro, Sr. Momon, mas não precisamos da porta. Ela respondeu, enquanto o portal se abria atrás dele. Nunca subestime o poder de apontar dramaticamente. Ele respondeu enquanto abaixava o braço: infeliz, eu não sou um doppelganger de apostas, mas apostaria que ela arranjou para Lady Chautiar abrir o portal em uma direção que eu não estaria apontando, só para estragar aquele momento. Ele pensou, e então se virou e caminhou confiantemente através do portal, seguido rapidamente por uma Narberal Gama sorridente. Restize. Quando o ator de Pandora chegou com Narberal Gama, foi em um grande salão de baile ricamente decorado para os padrões humanos. Longas escadas altas levavam aos andares superiores, e de cada lado havia outras salas de tamanho igual que eram igualmente ricamente decoradas. Grandes espelhos refletiam as vestes opulentas dos muitos convidados nobres que se moviam pela sala com graça e equilíbrio. Grandes bustos exibiam os rostos gloriosos de reis e rainhas do passado, instrumentos de cordas tênues. Colocavam música leve na sala que entretinha sem sobrecarregar a capacidade dos outros de conversar. Assentos em grande escala foram dispostos nas alas opostas à sala central na qual eles pisaram, mas assentos em pequena escala permaneceram disponíveis aqui para os nobres mais velhos fazerem uso caso precisassem. Poucos o fizeram, porque poucos dos antigos nobres ainda estavam vivos. A razão pela qual tão poucos ainda estavam vivos estava no topo da grande escadaria que levava à área além do salão de baile, Rei Zanak, guardiã exterior Renner, o consorte real, Klin, e o ministro de Assuntos Internos, Marquês Raeven, mas atrás deles pairava a figura impossível que tornava seu trabalho frutífero, seu senhor divino, Ainzo Algon. A equipe escuridão se ajoelhou assim que viu o senhor que servia, e o grupo desceu as escadas. Aqueles que também os viram aparecer, chamaram a sala para notar, e nobres de alta e baixa posição igualmente se ajoelharam quando os mais altos desceram as escadas para se juntar a eles. Apenas o som distante de instrumentos de cordas pontuava sua descida, e quando finalmente chegaram à base das escadas, o rei Zanak assumiu seu papel de anfitrião, dizendo:
levantem-se, convidados, e aproveitem minha hospitalidade, que isso marque o próximo estágio no crescimento e prosperidade de nossa já gloriosa história. Sim, com este passo, a abertura desta escola, todos os nobres do Império Feiticeiro se beneficiarão de um serviço melhorado, a par do que todos eles realmente merecem. Ainz acrescentou, complementando as palavras de seu vassalo. Aplausos educados se seguiram. Renner sorriu docemente, seus olhos brancos como a morte e suas asas enroladas em seu corpo como se fossem roupas. O arcanjo exalava uma espécie de luz sagrada que deixou seu consorte paralisado. Sua afeição era quase palpável, tornando ambos a inveja daqueles corações romanticamente inclinados entre os cortesãos. O ator de Pandora olhou para o garoto que não era. Clint tinha crescido, alto e ombros largos, mas ainda tinha um rosto de menino, mas um maxilar forte para combinar, que estava parcialmente escondido atrás de uma barba loira bem cuidada. O Marquês Raven tinha uma expressão relaxada com um sorriso gentil, pequeno em seu rosto longo e angular, suas mãos dobradas uma na outra na parte inferior de suas costas. Ele andava ereto e orgulhoso. No entanto, apesar de tudo, ele parecia à vontade de uma forma que, uma vez, ele pensou ser impossível. Zanak estava mais magro agora do que antes, embora continuasse um pouco mais redondo do que gostaria, e mantinha um rosto, voz e corpo nada reais. Ainda assim, ele falava com clareza e sinceridade, de modo que, quando se espalhavam, ele conseguia se aproximar facilmente de outros nobres e deixá-los rapidamente à vontade. Enquanto Ainz observava o monarca um tanto gordinho trabalhar, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de satisfação. Um homem empurrado para um papel para o qual ele nunca foi preparado e nunca esperou ter, que parecia totalmente inadequado para seu papel, e ainda assim ele encontrou seu ritmo. Ele pensou na maneira como ele observava Girknif para aprender mais sobre como ser um monarca adequado. Agora ele observava Zanak e via uma dica de como ele pelo menos se sentia antes que os anos de prática dessem frutos em seus olhos. Renner se aproximou de Narberal Gama e estendeu a mão com a palma para cima. Narberal colocou a própria mão nela, e elas se apertaram. Renner sorriu calorosamente. Narberal deu apenas o menor indício de uma expressão mudada de boas-vindas. Um sorriso veio e foi tão rápido quanto poeira sendo carregada por um vento forte. É bom ver você de novo, Nab. Renner disse alegremente. E você? Nab respondeu. Ela quis dizer isso. A crueldade do par e sua aversão mútua por humanos comuns fizeram uma companhia agradável entre elas, e ansiosa para ficar longe da necessidade de agir como Momon estava fazendo agora, ela permitiu que o guardião exterior a levasse para uma mesa onde elas poderiam falar sem serem perturbados. Momon se aproximou de Clint e estendeu a mão. Clint a pegou e eles apertaram firmemente, embora mais baixo que o enorme Momon, era um bom aperto, como os humanos conseguiam, já faz algum tempo, com sorte real. Ele disse em uma voz profunda e um tanto divertida. Clint riu do uso do título. Sim, quando foi a última vez que falamos cara a cara, o incidente do macarrão. Sim, isso, nome terrível, mas, preciso, essa foi a última vez. Você mudou muito, cresceu muito. Gazé ficaria orgulhoso de quem você se tornou, tenho certeza disso. Momon disse confiantemente enquanto batia no ombro de Clint com sua mão livre. Eu o conhecia apenas pela reputação, mas Lord Sebas, Glaus e Sua Majestade concordaram que você superou as expectativas dele. O corpo de Clint tremeu um pouco com o elogio inesperado enquanto um poço de luto por seu mentor perdido se erguia dentro dele, então levado embora como um castelo de areia sendo levado pela maré até que pudesse ser reconstruído novamente. Obrigado, Lord Momon, isso significa muito para mim, vindo de todos vocês. Momon olhou em volta. O rei feiticeiro havia se mudado para outra sala, inclusive saber que veio do homem que o matou? Ele perguntou surpreso. Clint assentiu em reconhecimento. Houve um tempo em que talvez não tivesse acontecido, mas o que ele fez pelo meu povo, todas as pessoas, essas são coisas que meu mentor teria chorado de alegria ao ver. Por causa dele, posso ter minha princesa, e embora ele o tenha matado, bem, Gazef era um guerreiro, mortes violentas são uma questão natural para essa linha de trabalho. O rei feiticeiro o tratou respeitosamente até o fim, e devolveu seu corpo e todos os seus tesouros, a morte de um guerreiro. E a devida reverência não devem ser ignoradas, portanto, ser tido em alguma estima, por menor que seja,
É um grande elogio, mesmo que ele tenha matado Gazef. O ator de Pandora suspirou aliviado em sua mente. Bom rapaz, continue leal, continue seguro. Ele pensou consigo mesmo.